E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que o bom Deus também possa estar ao lado de vocês. E desejo para vocês uma excelente 26ª rodada da Série B. Será que será nessa rodada que o Ceará conseguirá chegar ao G4 da competição? É possível, né? Não é uma coisa fácil, é bem complicado, mas é possível. Já neste sábado a gente vai saber se dá para chegar ao G4 ou não. Agora, já teve uma ótima notícia antes da 26ª rodada começar. É que o Ceará poderia ter perdido a 5ª colocação, e aí ficaria mais difícil essa chance que ele tinha de chegar ao G4, porque o Sport poderia ter vencido o CRB, ultrapassado o Ceará, ficado em 5º, e aí, além de torcer contra ou Mirassol ou Vila Nova, o Sport também entraria nessa equação. Mas, uma partida atrasada da 7ª rodada, o CRB empatou com o Sport em 1-1. O resultado poderia até ser melhor para o Ceará, porque o CRB esteve vencendo por 1-0, mas pelo que foi a partida, o Sport teve mais chances, esteve melhor no jogo, teve mais a posse de bola, teve oportunidade, inclusive, de vencer, se bem que, mesmo com menos oportunidades, no final o CRB quase venceu o jogo, mas no final das contas o Sport marcou um ponto, empatou com o Ceará em pontos, mas continua atrás no saldo de gols. E é por isso que o Ceará segue em 5º e aquela probabilidade de chegar ao G4 segue sendo ao torcer por resultados negativos de Mirassol e também da equipe do Vila Nova. Ou um ou outro, o Ceará vencendo a Chape, se um dos dois perder, Mirassol ou Vila Nova, o Ceará chega ao G4. Então, o Sport chega aos mesmos 39 pontos do Ceará, mas é o 6º colocado. Como é que é essa matemática do G4? Né? A galera fica me perguntando como é que tem que ser. Ela é simples. No sábado, jogam Vila Nova e Brusque. Esse jogo é em Brusque e é às 5 da tarde. Se o Brusque vencer o Vila Nova, o Ceará só depende de uma vitória simples contra a Chapecoense para chegar ao G4. Se isso não acontecer, uma nova oportunidade no jogo das 6 da noite. O Mirassol em casa contra o Amazonas. Se o Amazonas vencer o Mirassol, volta essa questão do Ceará chegar ao G4 com uma vitória simples diante da Chapecoense em Chapecó. Falo vitória simples, não é porque é simples vencer. É o tipo de vitória, né, que é simples, por um gol de diferença. Não precisa de uma vitória com a composição de 2 ou 3 gols, a questão do saldo, porque o saldo do Ceará já é melhor. Então, se o adversário foi derrotado, ele perde pelo menos um gol de saldo. Se o Ceará vence, ele ganha pelo menos um gol de saldo. Então, não tenho o que dizer. A vitória, a questão do simples é placar simples, placar de um gol de diferença. Então, é isso. Vila Nova enfrentando o Brusque em Santa Catarina. Se o Brusque vencer, independente da questão do Mirassol, o Ceará já pode chegar ao G4. Se isso não acontecer, mas o Mirassol for derrotado para o Amazonas em casa, que parece ser bem mais difícil de acontecer, novamente o Ceará tem a chance de chegar ao G4. Se isso não acontecer, mas um dos dois empatar, uma vitória do Ceará contra a Chape aproxima o mais do G4. Hoje a diferença é de 3 pontos, ela pode cair para 1 ponto apenas, em caso de vitória do Ceará com empate de um desses dois. Então é sempre importante o Ceará vencer a Chapecoense, que também não será fácil. O jogo é na Arena Condá. Nos últimos 4 jogos do Ceará na Arena Condá, o Ceará não conseguiu vencer a equipe da Chapecoense. Então não é um confronto simples, não é difícil, não é difícil a gente perceber que será uma partida complicada para o Ceará, mas precisa da vitória. Quem quer chegar à Série A precisa vencer também partidas complicadas como essas. Então, e vão acontecer outras, né? Dentro dessa competição, já na quarta-feira, o Ceará irá a Curitiba enfrentar o Coritiba, e também não será uma partida fácil. Então é isso. O empate dessas duas equipes não é ruim, mas é claro que a vitória dos seus adversários, do Brusque ou do Amazonas, dão ao Ceará uma condição de melhor de chegar ao G4. Alguns torcedores me perguntavam, verdade que o Ceará pode até terminar a rodada em terceiro? Sim, é claro que é ainda mais difícil, mas sim,
Se os dois forem derrotados, tanto o Mirassol quanto o Vila Nova, e o Ceará vencer a Chapecoense, o Ceará chegará aos mesmos 42 pontos, com um saldo melhor que Mirassol e que Vila Nova. Então o Ceará estará na terceira posição. Isso é realidade. Outra coisa que me perguntaram: é verdade que por pontos perdidos o Sport é o líder do campeonato? Agora não mais. Antes da partida contra o CRB, sim. E se ele tivesse vencido o CRB, sim. O Sport ainda tem uma partida a menos, vai jogar em casa contra o Operário. Essa partida ainda não está marcada, mas é um daqueles jogos que estão adiados. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, no nosso vídeo anterior eu conto todos os jogos que foram adiados, e ainda não digo quando vão acontecer, porque até agora não estão marcados esses jogos para acontecer. E o goleiro Richard, na sua coletiva, também fala em relação a essa questão de chegar ao G4 da competição e o quanto é importante para esse time, o quanto esse time pensa em chegar no G4, se possível, já nessa rodada. É verdade, a gente sabe que é importante, né, chegar o quanto antes no G4, mas a gente também pensa em quando chegar a permanecer, né? Então, assim, a gente está no momento decisivo do campeonato, né? A gente sabe que cada ponto, né, cada vitória, assim, principalmente fora de casa, agora vai fazer muita diferença lá na frente. Mas o que a gente tem batido é na constância de estar pontuando todos os jogos, né? A gente vinha sofrendo algumas oscilações, né? Mas agora creio que a gente está num caminho bom e espero que a gente possa conseguir seguir vencendo, somando pontos para entrar no G4 quanto antes. Eu perguntei para o Richard também sobre ele e os outros atletas, se eles ficam pensando nos outros resultados. Nessa rodada, a gente até conversou sobre isso aqui, não basta uma vitória do Ceará para chegar ao G4, ele precisa de resultados negativos, seja do Mirassol, seja do Vila. Um deles, né, perdendo e o Ceará vencendo, a combinação leva o Ceará para o G4. Será que os atletas também pensam nisso? Eles avaliam isso? Eles olham para isso? O Richard contou que, sim, não é o mais importante, mas dá uma olhadinha. Claro, a gente olha, a gente acompanha, mas isso não pode ser determinante, né, para nossa motivação nos jogos, né? A gente não pode ficar... Isso não pode ser parâmetro, né, para a forma que a gente vai jogar e como a gente vai entrar para jogar. Eu acho que o Léo tem colocado a cara dele na equipe, né? E é uma equipe bem equilibrada, independente das circunstâncias. A gente está olhando sempre para o próximo jogo, em fazer um grande jogo e entregar tudo que a gente pode no próximo jogo. Então espero que a gente possa conseguir, né, corresponder a tudo isso, e se a gente tiver que entrar no G4 agora ou depois, o importante é terminar no G4, né? Talvez o Richard entenda que não é o mais importante, porque não é uma condição definitiva para acesso. Você pode chegar ao G4 nessa rodada, o Ceará já teve rodada no G4, nessa Série B, e depois sair. O mais importante é ficar no G4, se possível, galgar posições, você está em quarto, terceiro, segundo, primeiro, para ter uma pontuação que o distancie do quinto, e se manter no G4, mesmo em algum momento de oscilação, para quando chegar lá na rodada 38, essa é a rodada importante, terminá-la no G4 da competição, porque aí não tem rodada 39, né? A rodada 38 é a última, todos os times jogam essas 38 rodadas da competição, porque são 20 clubes, então você joga com 19 no primeiro turno, joga com 19 no segundo turno, 38 jogos, 38 rodadas, então o mais importante é estar na rodada 38, mas é claro que se na rodada 37 você estiver no meio da tabela, você não vai estar na rodada 38 no G4. Se você está no G4, você depende só de si para terminar a última rodada no G4. Então, é importante chegar ao G4 assim que possível, se manter no G4 o mais possível, o maior número de rodadas possível, para conseguir o acesso. Um acesso que o Richard conta que pensa bastante nisso.
Na verdade eu penso nisso todos os dias, né, cara? Como eu falei, eu já vivi algumas coisas aqui importantes, né? Tenho um carinho muito grande pelo clube, um respeito pelo torcedor. Único, assim, sei o quanto o torcedor gosta, é apaixonado, né? A gente tem provas disso, né? Não é só nas palavras. Aí no último jogo, mais de 47 mil pessoas. Num domingo, onde eles poderiam estar com a família, fazendo outras coisas, eles estavam lá naquele calor, nos apoiando, gritando, e eles foram fundamentais pro resultado. Né? E é uma expectativa grande, cara, mas o Condé tem falado muito jogo a jogo, né? Pra gente focar nesse jogo, né? Deixar essa ansiedade de entrar no G4, de se preocupar, né? Muito antes das rodadas finais, né? O importante é a gente estar no final no G4 e encarar cada jogo como se fosse uma final, como a gente vem fazendo. Espero que a gente possa conseguir fazer um grande jogo lá em Chapecó. Agora, como é que deve ser o time do Ceará para enfrentar a Chapecoense? O técnico Léo Condé, claro que ele não é obrigado a dizer para ninguém que time ele vai colocar em campo. Ele tinha aquelas 3 situações que nós conversamos em outros vídeos, de jogadores suspensos, ou seja, 3 mudanças certas na equipe do Ceará. Não é muito de mexer no time. Na última coletiva, ele disse que encontrou a base do time, então não acredito que ele faça outras mudanças, a não ser algum problema de contusão, de questão física durante a semana. Questão física eu quase descarto, porque não é um jogo em cima do outro. Há uma semana, né? Houve uma semana pela frente, então mais por alguma questão clínica que possa acontecer de última hora, mas excetuando isso, o time deve ser mantido com as alterações obrigatórias pelas suspensões. Matheus Bahia suspenso, é a mudança da defesa, Eric Melo estreando. No meio-campo, Richardson suspenso. Richardson entrou no lugar do Lourenço, o titular do meio-campo, estando bem, é o Lourenço. O Lourenço volta ao time, inclusive já nos disse essa semana. Tem nossos vídeos aí com o Lourenço explicando que retorna à equipe do Ceará 100%. E no ataque é que ficou sempre a dúvida, porque o Saulo Mineiro é como se fosse um atacante, troca com o Iron como segundo atacante ou atacante de área, e ele cumpre 2 funções. Então, o Condé precisa definir quem será seu substituto. O Lucasinha é quem mais joga dos atacantes, daqueles que não são titulares, que não fazem parte do trio titular, mas tem uma característica totalmente diferente. Talvez fora de casa seja uma característica legal. Fechar pelo lado junto com o lateral, marcar junto, é um atleta jovem e criar jogadas pelo lado de campo com a velocidade que tem. Por outro lado, ele tem sido muito deixado para o segundo tempo, porque como ele é um jogador de velocidade, pode surpreender um adversário num segundo tempo de jogo pela velocidade que tem para cima de um lateral, um zagueiro, normalmente esses dois já cansados do jogo inteiro. Então, pode ser que ele seja guardado para um segundo tempo, pode ser ele a opção. Outra opção que eu citei era o Thalisson, porque tem características mais próximas do Saulo Mineiro. Ataca pelo meio, faz uma de segundo atacante, chega como falso 9, mas não é o centroavante. É o Saulo Mineiro, assim, características muito parecidas com a do Saulo Mineiro. Só que o Thalisson jogou pouco na temporada. E quem vê os treinos me disse que ele poucas vezes teve a oportunidade de treinar no time titular. A outra opção seria o Facundo Barceló. Esse sim, um centroavante. Mudaria um pouco a característica da equipe. Você teria um jogador de área, um jogador na área, um jogador que é um exímio finalizador e que prende os zagueiros, que vai trombar com os defensores e não vai dar moleza para a saída de bola do adversário. Bem, eis aí as opções para o Léo Condé. A impressão é que é o Barceló, e o Léo deixou essa impressão na última coletiva, porque ele disse no final, falando sobre o Facundo Barceló, ele terá a oportunidade dele. Talvez seja a oportunidade do Barceló já diante da Chapecoense. Se for, o Ceará enfrenta a Chape com o Richard no gol, o Rafael Ramos na lateral direita, o Matheus e na lateral esquerda a estreia do Eric Melo, De Luca, Lourenço voltando e Mugni, e na frente Iron, Puga e Facundo Barceló. Uma coisa assim, vai ser a grande possibilidade de termos esse Ceará para enfrentar a equipe da Chapecoense no domingo, 6h30 da noite, na Arena Montada. Amigo, amiga, muito bom contar sempre com a audiência de todos vocês. E
queria solicitar o like, se você gostou do vídeo, se você pretende assistir outros vídeos. Eu percebo que a nossa audiência ela é contínua. Dificilmente tem uma pessoa nova que não assiste outros vídeos. Sempre tem gente nova, mas eu percebo que a plataforma me dá essa estatística, certo? Que a pessoa nova que entra no vídeo X, ela assiste o vídeo X mais 1, X mais 2, X mais 3, ela começa a ficar ligada no canal. Isso é muito bom. E se você gostou, então deixe o seu like. Se você não gostou, eu peço sinceras desculpas de não ter agradado. Tem vários outros colegas que fazem um trabalho excelente com notícias do Ceará e você pode migrar para eles. Peço desculpas realmente por não ter sido aquilo que você imaginava. Se você gostou, deixe por favor o seu like e dê uma olhadinha lá no caput ali dos nossos vídeos, né, na página principal dos nossos vídeos. Veja lá se você está inscrito. Se tiver inscrito, você está inscrito, muito obrigado. Se tiver, inscreva-se, por favor, inscreva-se. Clique lá no botãozinho, se inscreva no canal, não paga absolutamente nada, apenas você vai poder ativar o sininho que fica lá em cima à direita e pegar as nossas notificações, ou seja, ter direito às nossas notificações, você vai recebê-las. Teve vídeo novo? Notifica você, olha, tem vídeo novo lá no canal e você vai poder assistir esses vídeos. Agradeço demais por você se inscrever, demais pelo seu like e demais pelos seus comentários, muitas vezes criticando, pedindo para a gente melhorar muita coisa. A gente vai tentar melhorar à medida do possível. Sou ser humano, né? Um dos mais seres humanos, um dos mais falhos que existe. Então, às vezes não consigo melhorar, não consigo fazer melhor. Peço desculpas a vocês, mas ao mesmo tempo digo para vocês com certeza que é o que eu tento fazer, melhorar todos os dias. Falando em todos os dias, minha sugestão, meu pedido, minha solicitação é que vocês acompanhem o Futebolês. Todo dia tem Futebolês na Jangadeiro Band News FM, em 101,7 no dial, mas também no YouTube. E tem Futebolês à noite, também de segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Jangadeiro 12.1. Então, se você gosta do futebol, quer mais notícias do Ceará, então o Futebolês é o caminho certo para você ouvir, comentar, conversar e estar muito ligado no Ceará. E eu trarei as notícias do Ceará sempre que elas forem acontecendo também no Futebolês. Agradeço a todos por estar aqui conosco. Se Deus quiser, a gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá, galera!